Alô, comunidade! Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, ao vivo, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo, informação, análise a quente nesta segunda-feira, depois de uma virada política no Brasil. Grandes manifestações por todo o país, nós vamos falar bastante sobre isso. Boa tarde para Laura Couto, que está sempre com a gente lá na Central de Informações do ICL. Boa tarde, Rodrigo. Mais uma semana começando. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, Laura. Eu li os comentários esse fim de semana, a turma falando que adora quando a Laura fala assim, boa tarde, Quixadá, né? A nossa rádio que nos acompanha lá em Quixadá. Boa tarde para todo mundo, boa tarde para você que mora nesse país em que a família Bolsonaro pode se unir na cadeia. É isso mesmo, né? Depois do Jair condenado, tá para sair a definição se vai para Papuda, se vai para uma cela especial na Polícia Federal de Brasília. Agora é o filho 03 Eduardo, o traidor da pátria lá nos Estados Unidos, que foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Saiu agora no começo da tarde esta informação. Então você que nos acompanha, fique sabendo. Eduardo Bolsonaro, ao lado do parceirão dele, o outro traidor da pátria, neto de ditador, Paulo Figueiredo, os dois denunciados. A denúncia foi entregue no Supremo. Então começa o caminho da ação penal contra Eduardo Bolsonaro, que pode levá-lo também a uma condenação. No caso dele, está escondido nos Estados Unidos, né? Mas nós vamos falar daqui a pouco mais sobre esse tema importantíssimo desta segunda-feira. Foi uma virada política no clima nas ruas do Brasil. A esquerda e os setores democráticos voltaram a ganhar as ruas nesse domingo espetacular nas capitais, nas cidades de grande porte, manifestações em todo o Brasil. Com as cores do Brasil, o verde e amarelo, a bandeira do Brasil, que está aqui, ó, em frente ao MASP, onde eu estive com outras pessoas do ICL. Olha só a bandeira do Brasil, ao contrário dos bolsonaristas que levaram as cores dos Estados Unidos. Aqui o Rio de Janeiro, olha que maravilha, o Rio de Janeiro proporcionalmente levou mais gente às ruas do que São Paulo, né? Copacabana, o território até hoje dominado pelos bolsonaristas, voltou a ser ocupado pela esquerda. Olha essa imagem. Dá para ver que boa parte da praia, inclusive da areia, até o mar, até no mar tinha gente para acompanhar os discursos e também os shows. Aqui Salvador com Daniela Mercury, ali na região do Farol da Barra, né? Povo nas ruas também no Nordeste, em Salvador, muita gente. Povo pulando ali, ó, na área do Farol da Barra. Brasília, capital federal, uma das maiores manifestações de esquerda em Brasília nos últimos anos. Muita gente espalhada ali pela esplanada dos ministérios, né, que tradicionalmente também nos últimos anos vinha sendo ocupada pelos golpistas e pela extrema-direita. Então, povo nas ruas em toda parte. Belo Horizonte, centro de Belo Horizonte, aquelas ruas ali, avenidas históricas ali no centro de Belo Horizonte, muita gente. No caso de Belo Horizonte, houve uma marcha mesmo, o povo saiu, né? O povo saiu pelas ruas marchando. Então, principais capitais brasileiras, povo na rua, as cores do Brasil retomadas, a bandeira brasileira também retomada. E o jogo virou. Foi a grande manchete que nós trouxemos desde ontem. O jogo virou, minha gente. Povo na rua fez o jogo político virar. Até em Curitiba, olha aí, o povo se manifestando naquela que já foi considerada a capital da direita no Brasil. De acordo com dados da Universidade de São Paulo, e agora se a gente puder voltar para as imagens de São Paulo, vou pedir para o Vitinho aqui, se ele puder, voltar para as imagens de São Paulo, Avenida Paulista, exatamente. De acordo com os dados da Universidade de São Paulo, que faz essas medições, a manifestação ontem na Paulista reuniu 42.400 pessoas. Que precisão, né? 42.400. Eu tinha falado que no olhômetro parecia que tinha 50 mil, mas está aí, 42.400. Para comparar, a manifestação realizada em São Paulo em 7 de setembro pelos apoiadores do Jair Bolsonaro reuniu 42.200, segundo o mesmo pessoal da USP, o mesmo laboratório que faz as medições. E as imagens são parecidas mesmo. É a mesma ocupação ali de 2, 3
2, 3 quarteirões por inteiro. Estava muito difícil caminhar na Paulista. Eu estava aqui muito perto da bandeira, nós ficamos aqui, a turma do ICL, perto da bandeira do Brasil. E mais do que a quantidade de pessoas e o clima, a animação, a festa, o que chama atenção também é isso aqui. O contraste, minha gente, é gigantesco e ajuda a destroçar o discurso bolsonarista. Veja só, em 7 de setembro, a bandeira dos Estados Unidos aberta na Paulista, no dia da independência do Brasil, os colonizados, o pessoal do bolsonarismo com a bandeira dos Estados Unidos. E 21 de setembro, 2 semanas depois, duas bandeiras do Brasil, uma escrita sem anistia e a outra até maior ali perto do MASP, onde a gente estava. Então, o jogo virou, os bolsonaristas ficaram sem o discurso do patriotismo. Eles se diziam os patriotas. Patriota do quê? Perderam. E também ficaram sem o discurso de antissistema, contra a corrupção, porque o que levou o pessoal da esquerda e da Frente Democrática para as ruas foi a aliança corrupta do bolsonarismo com o Centrão para aprovar PEC da bandidagem e anistia para quem não tem que ter anistia. Então esse é o contraste, é a derrubada do discurso. Os bolsonaristas vão ficar sem discurso para 2026 e essa manifestação inicia, no meu entendimento de muita gente, um novo ciclo político no Brasil. Pessoal, no Rio de Janeiro, a gente já mostrou algumas imagens, foi um momento de muita emoção no Rio de Janeiro pela presença de alguns dos maiores nomes da cultura nacional, da música brasileira. Olha aqui na tela, Gilberto Gil, Caetano Veloso, de camisa amarela, Djavan ali de camisa branca, um pouco mais atrás, Chico Buarque, que não está nesta cena, mas estava ali no palco, daqui a pouco vão aparecer outras cenas em que o Chico também estava, Paulinho da Viola, outro gênio também, por ali, né, participando da apresentação. O Chico está ali atrás, apareceu de camisa azul clara. E o momento talvez mais emocionante é esse aí, em que Chico e Gilberto Gil voltam a cantar Cálice, a histórica música composta na época da ditadura para dizer afasta de mim esse cálice. Infelizmente aqui no nosso programa a gente não pode rodar com áudio porque tem direitos autorais, aquela coisa toda, mas foi um momento de muita emoção, a praia de Copacabana lotada, cantando Cálice ao lado desses dois gênios, de todos esses gênios na verdade, alguns deles passando da casa dos 80 anos e repetindo aquela imagem de 68, quando Chico, Gil e Caetano estiveram na passeata contra a ditadura. Então, muito forte, muito emocionante a imagem que veio do Rio de Janeiro. Em São Paulo a gente tem, e aí a gente pode mostrar, porque não é música, é discurso, o Emicida falando para a multidão na Avenida Paulista. Vamos colocar aqui um trecho da fala do Emicida, várias gerações da cultura brasileira e vários estilos, dialogando com a população brasileira. Emicida, vamos lá. Nunca se esqueçam, essa cidade é nossa. A rua é nós, São Paulo. Tomemos as ruas quantas vezes for necessário para defender nossos direitos, para defender nosso povo, para defender nossa origem, para defender nossa gente, para defender nosso país, para defender nosso futuro, para defender nossa esperança, para defender um amanhã decente, para defender dignidade, para defender salário, para defender agricultura, para defender cultura, para defender ecologia, para defender o planeta. O Brasil é crucial para salvar o planeta, certo, irmão? Muito obrigado, senhoras e senhores. Espero que vocês vão com Deus para suas casas, em paz, e que a gente se encontre quantas vezes forem necessárias para lutar pelo nosso país. Sudão livre, Congo livre, Palestina livre, Brasil livre da PEC da bandidagem. É isso, Brasil livre da PEC da bandidagem. O Emicida começa ali, né, devagarzinho, de repente ele inflama a multidão ali na Avenida Paulista. Belíssima fala, trazendo também o tema da Palestina e dizendo que nós vamos sair às ruas quantas vezes forem necessárias. E um outro discurso que eu achei muito legal foi do Wagner Moura, em Salvador, gente. Porque a pauta dessa vez foi essa bandalheira de PEC da bandidagem, de centrão, de anistia para Bolsonaro.
E aí a gente fica assim tentando reagir a mais um golpe que vem da direita. E o Wagner Moura fez muito bem. Ele lembrou a gente que a democracia brasileira deu demonstração de força. Então a gente tem que lutar contra esses absurdos, mas tem que louvar a força da nossa democracia. Vamos ver o que disse o grande ator Wagner Moura. Vamos lá, em Salvador. Eu hoje acordei com vontade só de vir aqui, só para dizer coisa boa. Fiquei com preguiça de falar desse congresso, fiquei com preguiça de falar de lei de desmatamento, de lei de bandidagem, de lei dessas coisas todas horríveis. Eu fiquei com vontade só de falar do momento extraordinário pelo qual passa a democracia brasileira, cara. Que é exemplo para o mundo todo. A gente que sempre cresceu dizendo nossa democracia é frágil, nossa democracia é jovem, nossa democracia botou para lenhar. Nossa democracia botou para lenhar, disse o Wagner Moura lá no Palanque em Salvador. Então a força das ruas no Brasil, o jogo virou e realmente virou no cenário político, não foi só nas ruas. Além dessa presença marcante nas principais capitais do Brasil, as críticas ao Congresso se espalharam pela internet. Com isso, os bolsonaristas perderam o domínio das narrativas nas redes sociais. A insatisfação veio, claro, na esteira da PEC da bandidagem e do requerimento de urgência para a anistia. A partir daí, a força dos bolsonaristas começou a cair nas redes sociais. A Laura Couto explica para a gente como é que a gente pode visualizar isso. Laura. A agência Palver, que monitora mais de 100 mil grupos públicos de WhatsApp, foi possível identificar que as convocações para as manifestações do dia 21 de setembro, ontem, começaram na quinta-feira, dia 18. E até o fim desse dia 18, a pauta da anistia e da blindagem no WhatsApp estava sob domínio da direita, com mensagens favoráveis à anistia e em defesa ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, a partir dessa data, a força começou a mudar de lado. As críticas à anistia cresceram, empataram o debate e depois chegaram a superar o campo bolsonarista, alcançando cerca de 60% das mensagens no momento de maior engajamento da esquerda. Na tela, a gente tem um gráfico que a Folha de São Paulo fez para exemplificar e ilustrar. Em vermelho, as mensagens nas redes que apoiam a anistia, e em azul, as que são contra. E notem que o azul foi ganhando espaço do dia 4 de setembro até ontem, dia 21. E o engajamento nos grupos públicos do WhatsApp em torno da manifestação contra a anistia também superou o registrado nos atos bolsonaristas de 7 de setembro. Rodrigo. Muito bem. Então, em azul, né, as manifestações ali de quem é contra a anistia, essas manifestações foram ganhando cada vez mais espaço. Aqui aparece aqui no telão, vou até sair aqui da frente, dá para observar bem, né? Ontem foi o auge desse avanço da turma que defende a democracia. Eu gostava que as cores aqui estão invertidas, mas é isso mesmo. O vermelho é a turma do Bolsonaro, tá? E azul é a turma da democracia. O jogo virou nas redes também. De acordo com dados da agência Palver, o principal impulso para esse crescimento foi a turma dos grupos menos politizados, aquela turma do meio do caminho, né? Houve um avanço entre esse pessoal de termos como impunidade, bandidagem, corrupção, ou seja, a turma que nem é assim petista, lulista e tal, mas que ficou muito irritada com o que se viu no Congresso. Então o Centrão deu de presente para os setores democráticos esta pauta, porque são golpistas, fizeram um acordo golpista com o bolsonarismo. Outro destaque é que, mesmo sem o protagonismo de figuras do governo ou do PT nas convocações, a mobilização de redes gerou um engajamento fora do comum. O Pedro Barciela, que é nosso parceiro aqui no ICL, analista de redes, fez um levantamento importante mostrando como é que isso se deu, né? A repercussão nas redes das manifestações deste domingo foi maior do que a repercussão nas redes do 7 de setembro golpista dos bolsonaristas. Não é isso, Laura? Rodrigo, o Pedro Barciela destacou que, além do volume de menções e interações das duas manifestações, o grupo anti-bolsonarista conseguiu atrair os não polarizados para o debate do dia 21 de setembro, algo que o bolsonarismo não conseguiu no dia 7 de setembro. Enquanto ontem, 11% das interações partiram de perfis não polarizados, no dia 7 de setembro, esse volume não chegou sequer a 1%, Rodrigo. E, de acordo com o Barciela, isso significa que a pauta da PEC da blindagem atingiu usuários para além da polarização, enquanto a defesa da anistia em nenhum momento ultrapassou esse limite. É isso aí. Então, o pessoal, vamos dizer assim, do centro, o pessoal que não é engajado diretamente no bolsonarismo nem no lulismo, se engajou muito mais com a oposição a essas manobras do Congresso do que com as pautas bolsonaristas. É um sinal importante. Bom, os bolsonaristas sentiram a pressão, mesmo sem assumir publicamente. Aliados de Jair Bolsonaro, de dentro e de fora do Congresso, afirmaram que ficaram assustados com o tamanho das manifestações neste domingo.
Muita gente, inclusive do campo democrático, não previa manifestações tão grandes. Então os bolsonaristas se assustaram. O local que mais impressionou os bolsonaristas foi a Avenida Paulista, com esta imagem aqui, e eu trago a manchete do Globo, né? Porque esta apuração partiu da Bela Megali. Ela falou com gente do bolsonarismo e essa imagem, com muito verde e amarelo, misturado ao vermelho dos setores mais assim da esquerda, e com muita gente na rua, um pouco a mais do que o bolsonarismo conseguiu levar no 7 de setembro, assustou os bolsonaristas, e isso está na coluna da Bela Megali. Ela colheu essas informações com políticos, né, e gente ligada ao Jair Bolsonaro. A manifestação do povo também abalou lideranças no Congresso. Menos ele, né? Hugo Mota insistiu que está certo fazer a PEC da bandidagem. Na real, ele acha que todo mundo está errado, menos ele, né? O presidente da Câmara se pronunciou hoje defendendo essa PEC, mesmo após os atos ao redor do Brasil. O Hugo Mota, diz que o debate foi distorcido, veja bem, porque a PEC ela foi articulada para conter os excessos do judiciário contra deputados. Ah, tá bom, não é para liberar de qualquer tipo de julgamento, de apuração. A fala de Hugo Mota foi feita, adivinha onde? Num evento promovido pelo Banco BTG Pactual. Sempre os mesmos, né? Sempre o BTG Pactual. Ou seja, Hugo Mota falou para Faria Lima ouvir, e falou aquilo que a Faria Lima queria ouvir. A mesma Faria Lima é envolvida em lavagem de dinheiro para o crime organizado. Olha aqui a fala do Hugo Mota, abre aspas. Nós temos deputados sendo processados por crimes de opinião. Temos deputados sendo processados por discurso na tribuna. Temos deputados sendo processados por uso das redes sociais. Essa é a realidade do país hoje. O Hugo Mota, se fosse só isso, não precisava de lei nova, porque a Constituição protege a opinião dos parlamentares. Acontece que tem parlamentar investigado por desvio de dinheiro, por emenda parlamentar, por corrupção. Tem a Flor de Lis, né, mandante de assassinato, que se essa regra que vocês aprovaram lá tivesse valendo, a Flor de Lis ainda era deputada. Então não me venha com essa, Hugo Mota. Você perdeu e as ruas mostraram essa derrota no debate público. Hugo Mota completou dizendo que o Brasil tem que tirar da frente as pautas tóxicas. A primeira pauta tóxica que eu vejo é a própria existência do Hugo Mota, que é tóxico para a democracia brasileira. Só que, curiosamente, ele não combinou com a turma dele, porque muita gente que votou na PEC da blindagem ou da bandidagem está arrependida, está com medo da reação do povo. Vários e vários parlamentares publicaram nas redes pedidos de desculpas, dizendo: me arrependi, foi mal, não entendi bem o que estava acontecendo e votei. Me desculpem. Laura Couto, um monte de gente, né, arrependido por aí. Rodrigo, eu tô rindo aqui de você falando que o Hugo Mota é tóxico, mas sim, dá pra fazer uma lista enorme de gente arrependida. De início já, a bancada do PT, que votou a favor, cerca de 10 deputados, foi bastante cobrada nas redes sociais. Tanto que um dos membros dessa bancada, o deputado federal Alfredinho, aqui de São Paulo, pediu desculpa nas redes. Outro deputado do PT, o Merlong Solano, também usou as redes sociais para tentar se justificar e pedir desculpa pelo voto a favor da PEC da blindagem. Mas não foi só o PT não, Rodrigo. O Centrão também sentiu essa pressão do povo e resolveu voltar atrás. Para não alongar muito, vou citar só alguns nomes aqui que se desculparam publicamente. O Thiago Joaldo, do Progressistas de Sergipe, a Silvia Alves, do União Brasil de Goiás, e o Mário Negromonte Júnior, do Progressistas da Bahia. Por último, quem também se arrependeu foi o Pedro Campos, o irmão do João Campos, prefeito do Recife. Esse último aí, uma decepção, né? Pedro Campos, do PSB, né? Além dos deputados do PT também, todos têm que ser cobrados, pedindo desculpas por darem esse voto. Eles acharam que ia ficar assim, passar batido, né? E ninguém ia notar. Multidão nas ruas, o nome deles e a cobrança em cima do voto deles. É muito importante que isso aconteça, tanto com o pessoal da esquerda, centro-esquerda, como com o pessoal da direita. Falando na PEC da bandidagem, a pauta agora segue para o Senado, onde não deve passar. Essa é a boa notícia. Não vai passar pelo Senado. O presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, que é de um partido de centro, olha aí o Otto Alencar na tela, já disse que por ele não passa. Ele pautou a PEC para esta quarta-feira como primeiro item da reunião da CCJ do Senado. Você sabe, né? Saiu da Câmara, tem que ir para o Senado. Primeiro passa pela Comissão de Constituição. Se morrer na comissão, nem vai para o plenário do Senado. Tanto o Otto quanto o relator deste tema no Senado, o Alessandro Vieira, que também é de um partido de centro,
Os dois já se manifestaram contra o projeto de emenda à Constituição. Vamos esperar que o Senado tenha juízo e derrote rapidamente esta manobra absurda, tentativa de blindar, proteger a bandidagem e transformar o Congresso o quê? Numa casa do PCC? É gravíssimo. Bom, vamos dar uma outra notícia aqui importante. A ceia de Natal da família Bolsonaro, será que vai ser na Papuda? O Jair é capaz que esteja lá, mas pode ter mais gente, hein? A Procuradoria-Geral da República denunciou hoje à tarde ao Supremo o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o seu papagaio de pirata, que aparece aí na fotografia, o neto de ditador Paulo Figueiredo. Eles respondem pelo crime de coação. No curso do processo, os dois estão nos Estados Unidos atormentando o Brasil com as sanções econômicas e atrapalhando a justiça brasileira. Laura Couto tem mais informações. Pois é, Rodrigo, quem podia imaginar que fazer lobby nos Estados Unidos contra o próprio país seria um crime, né? O Eduardo, ele tinha sido indiciado em agosto, depois da Polícia Federal concluir as investigações sobre a atuação dele com o governo Trump para promover sanções contra o Brasil, na forma de tarifas e também da Lei Magnitsky. E o Paulo Figueiredo também foi indiciado na mesma época pelo mesmo motivo. Agora, na denúncia de hoje, a PGR aponta que essa dupla dinâmica articulou sim os planos golpistas. Eu acho que os próprios golpistas facilitaram o trabalho da Polícia Federal, porque eles não fizeram questão nenhuma de esconder nada, né, Rodrigo? Agora, o pai do Eduardo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, também entrou na mira da PF depois de enviar R$2 milhões via Pix para o filho nos Estados Unidos, o que podia ter sido caracterizado como financiamento do crime de coação. Mas o ex-presidente acabou não sendo denunciado no documento enviado ao Supremo hoje. Agora, Rodrigo, caso essas denúncias forem aceitas, o Eduardo vai virar réu, o que pode prejudicar a candidatura home office dele nos Estados Unidos para 2026, né? É isso. Nem home office ele vai conseguir ser candidato, Laura. É o que você falou. Por enquanto estamos na fase da denúncia. Aí o Supremo se reúne, vai demorar um pouquinho, e decide se acolhe ou não a denúncia. Se acolher, vira ação penal e ele se transforma em réu. Então está pertinho o momento do Eduardo Bolsonaro se transformar em réu porque praticou coação contra a justiça brasileira e fez prova o tempo todo contra si, batendo no peito orgulhoso, eu faço mesmo. Vai virar réu, está muito perto disso. Bom, em nota assinada com o Paulo Figueiredo, Eduardo respondeu à denúncia da PGR, a gente tem um resumo da nota dos dois, aqui ó, abre aspas, esqueçam acordos obscuros ou intimidações que usaram por anos, porque não funcionam conosco. Isso vale para mais esta denúncia fajuta dos lacaios de Alexandre na PGR. Olha como é que ele chama o procurador. O recado dado hoje é claro, o único caminho sustentável para o Brasil é uma anistia ampla, geral e restrita que ponha fim ao impasse político e permita a restauração da normalidade democrática e institucional. Vai sonhando, Eduardo, com anistia ampla, geral e restrita. As ruas mostraram que o caminho não está aberto para vocês, está fechado. O caminho está fechado para vocês, Eduardo Bolsonaro. Bom, enquanto isso, eles continuam, os dois, né? Os dois traidores da pátria, agora denunciados, continuam aprontando lá nos Estados Unidos. Hoje, mais sanções contra o Xandão. Dessa vez, houve sanção contra a esposa do Alexandre de Moraes. Mas eu já vou falar disso. Eu vou falar da esposa do Alexandre de Moraes, porque primeiro o Alexandre de Moraes está de olho no Bolsonaro, no Jair. Ele está pedindo que a polícia esclareça se os carros que estão entrando na casa e saindo estão sendo vistoriados. Ele está com medo que o Jair se esconda num porta-mala desses aí, ó, e fuja num carro para a Embaixada dos Estados Unidos. Ele cobrou relatórios detalhados da polícia lá do Distrito Federal. Vai ser difícil do Bolsonaro escapar da papuda ou de uma cela na PF. Logo, logo vem aí a decisão final. Bom, mas está custando caro para o Moraes, como eu falei, isso porque os ataques não param, novas sanções hoje, Lei Magnitsky, atingindo agora a advogada Viviane Barsi de Moraes, que é essa aqui na fotografia, ó, é a esposa de Alexandre de Moraes. A esposa que é também advogada. A decisão foi publicada pelo Departamento do Tesouro norte-americano, Lei Magnitsky. O secretário responsável por esse departamento, o Stock Bensant, comparou Moraes e sua esposa Viviane ao casal de criminosos Bonnie and Clyde, famosos nos Estados Unidos, né? Ao ser perguntado pela Reuters, a agência de notícias, por que sancionar a esposa de Moraes, Scott, de maneira canalha e cínica, respondeu: não há Clyde sem Bonnie. Não há Clyde sem Bonnie. É a frase atirada que ele achou engraçada, o secretário de Tesouro lá dos Estados Unidos. Em nota, o governo brasileiro repudiou o ataque, que não é um ataque à família do Xandão, é um ataque ao Brasil,
aos poderes constituídos no Brasil. A nota do governo brasileiro está aqui, diz que, no caso do Brasil, trata-se de uma ofensa a uma amizade entre os dois países que já dura de 201 anos. É um novo ataque à soberania brasileira que não logrará seu objetivo de beneficiar aqueles que lideraram a tentativa frustrada de golpe de Estado. É a nota do governo brasileiro, poder executivo. O ministro Alexandre de Moraes também se manifestou. Classificou o ataque como ilegal e lamentável. Até que foi leve o Xandão na resposta, né? Lamentável é outra coisa, isso aqui é um absurdo. Mas tudo bem, essa foi a resposta do Moraes. E olha, tá aqui a manchete, né? Não foi a esposa do Alexandre de Moraes, não foi o único alvo de hoje da Lei Magnitsky, hein, Laura? Tem outros nomes? Tem um, pelo menos, importante aí, né? Rodrigo, o advogado-geral da União, o ministro Jorge Messias, teve o visto norte-americano revogado nesta segunda-feira. Ele é o principal representante da União em questões judiciais e extrajudiciais no Brasil. O Messias afirmou hoje que as sanções aplicadas pelo governo do Donald Trump são injustas e agravam o conjunto de ações incompatíveis com as relações diplomáticas pacíficas entre Brasil e Estados Unidos. Rodrigo. Ora, importantíssimo, então, sanção também contra o Jorge Messias, ministro de Lula, é o segundo, hein? O Padilha teve aqui esse absurdo, os vistos da esposa e da filha menor de idade cassados, ele só poderia circular em 5 quarteirões no entorno da ONU, e o Jorge Messias teve o visto cassado pelas autoridades do regime antidemocrático de Donald Trump. Né? Então, se agrava a crise no momento em que Lula chega a Nova York. Nesse exato momento, o presidente Lula está na sede das Nações Unidas em Nova York, reunido com algumas das principais lideranças do mundo. Ainda não é a Assembleia Geral, mas é um preparativo super importante. A conferência, convocada pela França e pela Arábia Saudita, nesta conferência o presidente Lula vai discutir o genocídio em Gaza. Ele foi o primeiro a denunciar que era um genocídio e vai também negociar a solução para 2 estados, um estado israelense e um estado palestino. O movimento ocorre após vários meses ao redor do globo, aliás, vários países ao redor do globo reconhecerem oficialmente o estado da Palestina. Olha só a lista nos últimos dias: Canadá, Austrália, Reino Unido, Portugal e França. Hoje, o Macron anunciou, a França oficialmente reconhece a existência da Palestina como um Estado, vai instalar embaixada lá. Onde? No meio dos escombros? Acho que em Ramallah, que fica na Cisjordânia. Mas são gestos importantíssimos acontecendo na véspera da instalação desta Assembleia Geral, onde amanhã Lula será o primeiro a discursar, seguindo a tradição. O presidente do Brasil sempre discursa e é um momento de muita tensão, porque logo depois fala o chefe do regime antidemocrático dos Estados Unidos, Donald Trump. Nós vamos acompanhar de perto tudo isso nesta terça-feira. Né? Bom, importante também uma última nota sobre os Estados Unidos. O funeral de Charlie Kirk reuniu mais de 100 mil pessoas num estádio de futebol americano neste domingo. Enquanto o Brasil louvava a democracia, os Estados Unidos homenageavam alguém que foi vítima de assassinato, foi vítima de um assassinato violentíssimo, mas era um insuflador do discurso da extrema-direita. 100 mil pessoas para homenagear um extremista de direita assassinado nos Estados Unidos. Você sabe que uma das pessoas que fizeram citações, louvações a ele no Brasil ontem, o governador de São Paulo, que se apresentava como moderado, e hoje a gente não sabe nem se ele é bolsonarista, nem se ele é moderado, o que ele é. Ele está numa confusão, querendo agradar a extrema-direita e se perdendo completamente no papel. Tarcísio participando desta homenagem aí, à distância, né? Mas dessa homenagem ao Charlie Kirk. Lula falou agora há pouco na ONU, temos imagens de Lula falando nessa conferência sobre a Palestina, está aqui na tela. No N2, daqui a 5 minutinhos, você vai ter a atualização, o que disse Lula há poucos minutos nesta conferência sobre a Palestina. Eu acabava de me referir a ela e temos imagens recuperadas de 5 minutos atrás e vamos trazer mais informações sobre isso
ao longo do N2 com a Gabi Varello, Chico Sá. Daqui a pouco eu também estarei por lá. Quero agradecer demais a Laura Coach, que com a voz ainda, né, Laura, se recuperando, né? Porque foi o evento, né? Foi o evento lá do nosso Despertar e mais a Paulista, né, Laura? Pois é, Rodrigo, tentei dar o meu melhor aqui. Minha voz está se recuperando ainda, mas amanhã vai estar um pouco melhor, eu espero. Até amanhã. Foi muito bem. Obrigado, Laura, mais uma vez. Olha, pessoal, fica aqui o convite para você participar da aula aberta do Investidor Mestre, o Guia para a Liberdade Financeira. Descubra as melhores estratégias para cuidar do seu dinheiro e conquistar a autonomia financeira. Se você quer mudar a sua saúde financeira, não perca. Domingo, tá aqui na tela, né? Domingo, dia 28 ou 29 de setembro, né? Às 8 horas da noite, ao vivo e online, garanta o seu lugar nesta aula. 28, gente, 28 tá aqui, ó. 28 de setembro, 8 horas da noite. Guia da Liberdade Financeira, se inscreva, iclurgente.com.br, iclurgente.com.br, se inscreva para a aula aberta com o Edu sobre finanças. É bom, é sempre bom, né? A gente saber como aplicar o dinheirinho que sobra aí. Valeu, gente, o ICL Urgente volta amanhã. Fique com N2 e Lula na ONU, hein? Já, já. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico e com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta, é o ICL em profundidade. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.